Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para encontrar no seu gráfico as melhores oportunidades, as melhores regiões para você operar, utilizando um operacional extremamente puro, através do gráfico simples, do gráfico purista, utilizando a essência do Price Action para tomada de decisão. E também, claro, utilizando a ferramenta mais importante que a gente tem acesso na bolsa, que é o preço dos ativos, né? Então nós vamos ver nesse vídeo como você pode fazer para interpretar a informação mais importante, que é o preço, e como você sabe se um ativo está barato, se um ativo está caro, principalmente nos mercados futuros e também no Forex. Bom, antes de começar, queria pedir a todos vocês para deixarem o like nesse vídeo. É uma atitude muito simples que vocês fazem e ajuda muito na hora da divulgação, na hora da produção desse material, porque eu sei que vocês estão gostando ou não desse tipo de material. E isso também dá uma força muito grande aí para eu produzir mais conteúdo para vocês. Então eu queria pedir muito para que vocês deixassem um like nesse vídeo. É só clicar no botão joinha aqui embaixo. Então eu vou dar aí 3 segundos para você clicar nesse botãozinho até a gente continuar. Bom, e também se você não é inscrito no canal ainda, se você acabou de chegar, se inscreva no canal, tá aqui abaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se e depois ative o sino de notificações para você sempre saber quando estamos online, quando tem conteúdo novo para você. Todos os dias eu posto estudos de mercado sobre o que pode acontecer no pregão no dia seguinte. Então você vai ter aí como analisar o pregão para trabalhar no dia seguinte, tá? Bom, estou com um gráfico de 5 minutos do mini índice. Essas são as marcações que nós fizemos ontem. Mercado esticadaço hoje. Superamos aí os 83 mil pontos. Bom, a gente pode observar que o mercado vinha trabalhando dentro dessa consolidação. Nós tínhamos uma consolidação dentro de outra consolidação, certo? Esta região, conhecida como região de topo de consolidação e também barreira da continuidade, é uma região que o mercado interpreta como sendo uma região de resistência. Se o mercado vem a ganhar esse tipo de região, né, essa região de barreira de continuidade e topo de consolidação, significa que ele está apto a desenvolver um operacional para cima, ou seja, dar continuidade no movimento anterior, que era um movimento de alta. Se o mercado apresenta padrões de rejeição numa região de venda, né, numa região de resistência, numa região de topo de consolidação, este ponto é claramente conhecido como uma das melhores regiões para você vender, porque é a região mais cara que você tem no dia, né? E da mesma forma nos fundos, você tem aí os últimos fundos trabalhando como regiões de suporte. Regiões de suporte são regiões conhecidas como regiões compradoras, porque são nessas regiões que o mercado apresenta as melhores ofertas para você comprar. Então é uma forma de você comprar barato para depois vender caro. E isso, claro, sempre a favor da tendência principal. Você vai ter que sempre identificar qual é a tendência principal. No caso desse gráfico, a tendência principal aqui é lateralizado, porque o mercado está trabalhando de lado. Então, para que ele possa avançar para algum ponto, ele precisava romper alguma das duas barreiras de continuidade, seja essa ou essa. No caso, o mercado venceu a primeira barreira aqui, foi para a próxima e depois ganhou aí o movimento de tendência. A gente pode observar que o mercado ele abre justamente numa região de fundo, né? Numa região conhecida como compra. A tendência é compradora aqui atrás, né? Lateralização não altera a tendência principal, então nós já tínhamos um viés comprador. As regiões de fundo são as regiões conhecidas para compra, então você vai priorizar movimentações de alta nessa região de fundo, você vai priorizar movimentações no lado comprador. Aqui o que nós podemos interpretar logo nesse primeiro candle? Você pode observar que é um candle que está numa região de fundo, o mercado não está aceitando negociar para cá, não está aceitando negociar para cá. Então é um candle neutro, tá? É um candle que está lá equilibrado, na maioria das vezes 50% para cada lado, é um spinning top, né? E você tem o equilíbrio de forças na região compradora. O que a gente quer numa região compradora? A gente quer o desequilíbrio de forças, principalmente o desequilíbrio na hora da força compradora. Então se você está numa região que é favorável à compra, uma região de suporte, uma região de fundo, você quer um desequilíbrio na parte compradora, ou seja, você quer que tenha mais oferta compradora do que vendedora,
para que o preço possa subir. Então, o seu objetivo é que o mercado aceite negociar acima dessa região, que o mercado não queira negociar daqui para baixo, certo? E você pode observar, interpretando esse próprio candle, né, que o tamanho da aceitação de negociação, né, isso tudo você vai adquirindo com o tempo, tá? Mas é uma análise que você faz muito rapidamente quando você tem experiência, que é o mercado está rejeitando ser negociado daqui para baixo, tá? E da mesma forma, ele está rejeitando ser negociado daqui para cima. O que você observa aqui? Você observa que o mercado ele rejeita menos para cima do que para baixo. Ou seja, existe uma força compradora, existe uma força nessa região que está permitindo com que o mercado não negocie mais forte nessa região. Ou seja, esse ponto não é aceito para negociar. Se ele não é aceito para negociar, você não vai querer vender nessa região, porque o mercado está falando para você que ele não quer ir para baixo. Ele está te mostrando que ele não quer ser negociado daqui para baixo, nem daqui para cima. Mas você observa que existe um desequilíbrio, né? Você observa que existe um desequilíbrio muito maior deste lado da venda do que do lado da compra. E quando você vai falar, pô, Gabriel, tá bom, e aí? O que eu faço? A informação interessante está no segundo candle. Está no segundo candle. Você não está negando operar daqui para baixo? O mercado não está falando, não, peraí, daqui para baixo não. Tá? Daqui para baixo não quero. E o mercado não está falando para você, daqui para cima também não quero. Quero ficar aqui no meio. Beleza. O próximo candle, o que ele te mostra? Ele fala, epa, peraí, daqui para baixo não. Daqui para baixo não. Aí depois o que ele fala? Opa, daqui para cima eu quero. Ah, agora você está entendendo, né? Agora você está entendendo onde eu quero chegar. Daqui para baixo não, daqui para cima não. Daqui para baixo não, daqui para cima, opa, agora eu quero. Opa, agora eu quero. Eu estou aceitando negociar daqui para cima, ou seja, daqui para cima, numa região conhecida como compradora, numa região de suporte, numa região que eu quero comprar. O que essa leitura baseada exclusivamente no preço, no price action puro, vocês podem observar que eu não estou usando nenhuma média, nada aqui, é simplesmente leitura e interpretação de preço, de cenário, de oferta e demanda, que é dessa forma que os big players, que os melhores traders do mundo utilizam para trabalhar todos os dias, a sua decisão tomada é, se daqui para cima ele aceita negociar, eu quero comprar aqui, quero um stop curto, e eu vou buscar o próximo alvo, que é o último topo. Então você vai ter condições de pegar trades como esse. É esse tipo de leitura, esse tipo de contexto que você vai aprender comigo no meu treinamento completo, que o link está na descrição desse vídeo. É esse tipo de análise purista, que não depende de nenhum outro fator sem ser a leitura e interpretação do contexto do mercado. E vocês puderem observar que não usei nada complexo, eu usei uma seta. E aqui o próprio candle que o mercado está te mostrando, né? O próprio candle que o mercado está te mostrando, ele te dá essa informação, essa leitura. É esse tipo de leitura, esse tipo de análise, esse tipo de pensamento que você vai aprender comigo, onde eu vou transmitir para você de uma forma extremamente didática, da mesma forma que eu estou ensinando você nesse vídeo, a ter toda essa leitura que eu desenvolvo há mais de 8 anos no mercado. Então eu vou ensinar para você como os grandes operadores da Bolsa fazem para analisar o mercado todo dia, para que você possa encontrar operações como essa, onde você arrisca 245 pontos ali em média para um alvo de 620 pontos. Tá? Esse tipo de operação lucrativa, esse tipo de operação objetiva, porque você não fica na dúvida, aqui o mercado está claro, ele tá falando para você exatamente o que ele quer, exatamente o que ele está aceitando fazer, e você já sabe onde fazer, que é essa a importância de você saber se localizar pelos RLs. Então é esse tipo de análise que você vai aprender comigo no meu treinamento vitalício. Você tem acesso a ele para o resto da sua vida, você faz um único investimento e todo esse conteúdo
todo esse conteúdo exclusivo, esse conteúdo super importante, né? Super diferenciado aí do mercado, você vai ter acesso fazendo a sua matrícula hoje mesmo por apenas R$190. É um único pagamento. E se você quiser, você ainda pode pagar no cartão de crédito. Você pode dividir em até 10 vezes esses R$190 aí. Para você poder começar a estudar junto comigo. E da mesma forma que isso funciona, né, essa leitura funciona no índice, ela funciona em qualquer ativo do mundo. Porque é toda uma leitura de negociação. Eu vou ensinar você a negociar, né, a você entender o que está acontecendo no mercado. Não importa se você está negociando índice, Forex, Bitcoin, sei lá o que. Tudo que tenha um gráfico e você possa analisar o comportamento do preço ao longo do tempo, você vai ter total condição de negociar. Tá? Então você já começa o dia pegando um trade de 620 pontos, depois o mercado começa a romper as barreiras, né? Ele rompe as duas barreiras, o mercado ganha um topo, ganha um fundo. Essa região aqui vai se tornar uma região extremamente importante, porque o mercado, a gente chama essa região aqui de rally. Depois disso o mercado vai até o topo. Quando ele vai no topo, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma nova região. Tá? Nós temos aqui uma nova região, que é a região do topo, certo? A máxima do dia. A máxima do dia, assim como o topo da continuidade, a barreira da continuidade, é o melhor ponto que você tem para fazer uma venda. E o que esse cara aqui está dizendo para você? Opa, peraí, o mercado não está aceitando cair. Ele não aceitou cair e esse candle tentou pelo menos reverter o movimento de volta para cima. Porém, a pessoa, o big player, o que for, que tentou fazer essa movimentação para cima, não teve forças, não teve oferta necessária para conseguir girar o preço, para conseguir fazer com que o mercado continue fazendo a movimentação de alta, ou seja, pivotando para cima. E aí, qual que é a sua leitura? Qual que é a leitura baseada no preço? Bom, você já está numa região que é caracterizada como vendedora, a região da máxima do dia. É o melhor ponto para você vender numa operação, né, num dia. Aqui você tem o fechamento do candle, né, abertura, fechamento. O próximo candle ele abre exatamente abaixo do fechamento. Se ele abre abaixo do fechamento, o que você consegue entender aqui? Que esse cara aqui, ele está com sérios problemas. Se esse cara está com sérios problemas, pode ser que se você perder esse ponto, né, o ponto da abertura ou o ponto da mínima, esse cara comece a estopar. Porque na maioria das vezes o stop está nessa região aqui de baixo. E aí eu falo para os meus alunos, se você fosse um banqueiro, o que você faria? Bom, aqui você já sabe o que você faria. Mercado abrindo abaixo do fechamento desse cara que tentou reverter, o que você vai fazer? Você vai arriscar uma venda com stop curtinho, tá? Stop curtinho, ali na baixa de 100 pontos, para você buscar esse intervalo inteiro desse candle. Porque você está apostando que esse cara não tem mais força para continuar o movimento, e ainda mais numa região de venda. Então você está vendo como que os cenários casam, né? Como que as informações se completam. Não é uma leitura, cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende. Não, você tem toda uma análise, e é uma análise muito objetiva, é uma análise que você consegue interpretar facilmente e que não te deixa dúvidas. Você realmente sabe a atitude que você tem para tomar. E você pegar 2 trades como este, você já encerra o dia, né? Você pega aqui quase 1.600 pontos, né? Bom, depois você tem o mercado retornando na região aqui do topo da consolidação, uma região quando era resistência se rompeu, volta a testar suporte, e aqui o mercado mostra para você novamente, né, ele não aceitando negociar para cá nem para cá, esse ponto aceitando negociar, certo? Candle gatilho, mercado na região de suporte, você vai fazer aí uma compra, tá? Você vai fazer uma compra, mas muita atenção, porque o mercado está numa movimentação vendedora, topos e fundos descendentes, o mercado falhou topo aqui em cima, rompe o fundo, então essa compra é contra a tendência. Compra contra a tendência, a gente vai buscar aí os pontos principais, na maioria das vezes 50% do movimento, né? Então você vai fazer uma compra curtinha aqui, uma compra de risco, claro, mas você tem ali um stop curto. É uma relação risco-ganho boa? É boa, não é excelente como os outros trades, mas é um trade bom, é um scalpzinho ali de 295 pontos, tá? A favor do movimento. Quando o mercado encosta aqui novamente, faz o fundo duplo, aí você já pensa, né? Opa, peraí. O
O mercado segurou 2 vezes aqui, formou o fundo duplo. Deu candle gatilho tentando reverter o movimento. O mercado não está aceitando ser negociado abaixo dessa região aqui. O que você vai fazer? Você pode ou comprar aqui, você pode ou comprar aqui, tá? Tudo isso para buscar os últimos topos, tá? Assim sucessivamente. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Tá? Então esse tipo de leitura, esse tipo de análise que eu quero ensinar para você, que você vai aprender no meu treinamento de uma forma extremamente objetiva, extremamente simples e didática. Não importa se você nunca tem ouvido falar de bolsa na sua vida, porque o treinamento é do zero absoluto. Então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para começar, tá? Esse treinamento ele vai desde o iniciante que nunca ouviu falar de bolsa de valores até a pessoa que já opera faz tempo. E aqui nós temos os RRs para amanhã, lembrando a todos, topos e fundos ascendentes, né? Nós temos aqui uma movimentação inicial de alta, uma movimentação aí principal de alta, né? Observem que o mercado está ascendendo, então levem isso em consideração. Barreira da continuidade, últimos fundos e assim por diante. Bom, no dólar nós tivemos aí o mercado derretendo, né? O mercado já abriu acima do termômetro, estava consolidado. A tendência principal do dólar aqui é de baixa. Você pode observar pela formação dos topos e fundos anteriores, tá? Essa movimentação já estava característica. O mercado abre nesse termômetro, perdendo o termômetro aqui, quer dizer, né? O mercado perdendo o termômetro, ele mostra para você que existe uma possibilidade dele testar essa região. Ele testa a região e aceita ser negociado abaixo dele. Como você sabe, Gabriel, que ele aceita? Porque olha o tamanho do candle de força que o mercado vinha fazendo, né? E olha a leitura aqui. Candle de força vendedora, candle de força vendedora. Olha o tamanho do candle de compra. Olha a tentativa da compra de girar o movimento. Você não tem uma eficácia. Você não tem uma leitura, né? Você não tem uma força compradora atuante aqui. Então você só tem uma força vendedora trabalhando. E o mercado não deixa pra gente, a gente não vai querer vender fundo, né? Apesar do mercado ir a favor, mas a gente não quer vender fundo, a gente quer aguardar o mercado sentir fraqueza e você sente a fraqueza aqui, neste pavio. Quando o mercado ele retoma um pouco, ele não aceita ser negociado acima desse ponto. Várias vezes aqui ele te confirma que você pode observar aqui a possibilidade de fazer um elástico com stop curto e aqui você tem algumas opções. Ou você vai colocar o seu alvo no fundo, tá? Ou você pode observar essa super tendência que está acontecendo, né? O mercado está fazendo aí uma super tendência. Como você sabe, Gabriel, que é uma super tendência? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles vendedores e 1, 2, 3, 4 candles compradores e candles fracos. Tá? Então você tem uma super tendência na baixa. Você pode aproveitar esse fator para tentar buscar um alvo maior. E o mercado quase chega ali no nosso alvo. Claro, é um alvo gigantesco, né? Quase 100 pontos no dólar, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. O mercado voltando sempre em região de resistência e mostrando fraqueza, você vai fazer esse tipo de leitura novamente. Então você tem aqui o último fundo, né? Você tem aqui região de resistência e o mercado vai encontrando fraqueza nas regiões de resistência, vai encontrando fraquezas aí nas regiões de resistência à medida que o mercado vai subindo, tá? Depois disso o mercado perde a bandeira, volta e dá mais uma vez aqui a fraqueza do movimento, né? Você tem a leitura aqui da bandeira, o mercado perde a bandeira e aqui ele não consegue passar dessa linha, tá? Ele não consegue passar dessa linha, você observa que os candles positivos, os candles compradores, são candles fracos, são candles que deixam ali a rejeição do preço, que deixam ali a rejeição do mercado. E o mercado perdendo aqui, teoricamente, você tem uma micro bandeira aqui também, né? Mercado perdendo essa micro bandeira, você vai dar sequência a um operacional vendedor, stop curto, e nós vamos tentar mais uma vez buscar aí o alvo. Então aqui você tem o alvo cheio de 26 pontos para um stop de 45. Vocês observaram que eu não utilizei nenhum conceito difícil, nenhum conceito absurdo. Utilizei simplesmente regiões de potencial, interpretação de cenário, leitura de preço, tá? Que é isso que você precisa ter na bolsa de valores. Você não pode ser refém, né, de uma estratégia que você não sabe o que ela está querendo te dizer, tá? Por exemplo, né? Qual que é melhor a gente analisar? Qual que é a mais fácil a gente observar?
esse tipo de análise para amanhã, ou a gente pegar uma tela dessa aqui e tentar analisar esse monte de coisa aqui, tá? Então, as coisas não batem, tá? Você precisa fugir do que a maioria das pessoas fazem. Dizem que 90% dos day traders perde dinheiro. Você quer fazer a mesma coisa que os 90% dos day traders perdem dinheiro? Você tem que fazer o que os 10% fazem, ou que os 5% fazem. E é esse tipo de leitura que você tem que aprender para você se tornar um profissional de alta performance. Se você não tiver esse tipo de leitura, você vai falhar na bolsa de valores, porque a bolsa não é quadrada, a bolsa é redonda. Você precisa completar toda a leitura, você precisa entender o que está acontecendo, saber o que fazer, saber tomar a decisão. E eu vou ensinar isso para você, tá? Gráfico de 60 minutos, chega de falar, falei muito hoje de novo. Vamos dar uma olhada aqui no euro-dólar. Antes de começar o Forex, queria pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês estão achando dos estudos de mercado, tá? Qual é a sua opinião? O que você recomenda? O que você está achando dessa leitura um pouco mais explicativa? Tá te ajudando? Tá conseguindo aprender, pegar os conceitos? Então deixa aqui nos comentários e não deixa de dar o like nesse vídeo e compartilhar com os amigos. Ajuda muito, tá? Bom, como eu falei para vocês já há algum tempo, né, uns 2, 3 pregões atrás, eu estou esperando o euro-dólar chegar nessa linha para a gente tomar alguma decisão, porque é o topo de uma consolidação. Então o resto aqui não importa mais. Nada disso aqui importa mais para mim. O que importa são essas duas regiões que está aqui, tá? E é baseado nisso que eu vou vou tomar alguma atitude. Aqui, inclusive, você tem um padrão de rejeição, né? Você tem aqui uma região de rejeição próxima aqui a uma zona vendedora, tá? Então, caso o mercado confirme essa leitura, como assim confirma essa leitura? Bom, o mercado tem altas chances dele descer vendido até essa região das regras dos 90%. Porque o mercado rompeu a bandeira, voltou a testar 50% do movimento, deixou para você a rejeição, o mercado não quer aceitar ser negociado para cima, ele perde aqui a bandeira novamente, stop curto, alvo lá embaixo. Então é esse tipo de trade que a gente vai fazer. GBP/USD, você tem aí nosso mercado estopado no zero, né? A gente subiu nosso risco aqui para o zero, porque o mercado estava perdendo a linha de tendência. Agora, o que nós temos aqui? O mercado está praticamente tentando fazer uma bandeira, né? Mas eu não gosto muito dessa formação que está ocorrendo aqui. Tá? Eu vou aguardar para ver o que o mercado vai fazer para a gente tomar alguma decisão. Vou até apagar tudo que a gente tem aqui para não dar vício. Você pode observar que o mercado está fazendo uma formação caracterizada como canal de alta. Canal de alta normalmente não, né? O canal de alta ele reverte para baixa. A gente tem esse movimento, essa estrutura de movimento aqui para a gente pensar. Nosso alvo é esse ponto. Lembrando que a tendência anterior era de queda, então esse movimento pode ser uma bandeira todo esse movimento aqui, tá? E a gente pode esperar uma leitura dessa forma, tá? Uma movimentação dessa forma. Para quê? Para que depois a gente tenha um movimento nesse sentido aqui, tá? Então esse tipo de padrão que a gente vai aguardar. Por fim, o SDJPY, o mercado está lá no topo, está fazendo agora topos e fundos descendentes. Essa é uma leitura muito boa, ele já falou o topo aqui uma vez, está falhando o topo de novo, tá? Tá lateralizado nesses dois pontos. O meu interesse é que ele faça isso aqui, certo? É ele fazer o toque nessa linha de tendência aqui. Então nós vamos seguir essa leitura também, tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comentem aqui abaixo suas sugestões, o que você está achando desse estudo um pouco mais completo. E não deixa de fazer parte do meu treinamento para você ter aí todo esse conhecimento à sua disposição. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana, ótimo pregão. Fiquem com Deus e até a próxima.